Salve, salve galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento eu já posso falar pra você, é boa tarde aqui pra mim, porque acabou de acontecer a prova do PASSE, o FMS, primeira etapa 2020, e é justamente isso que eu vou resolver com vocês aqui agora. Eu sou o professor Rui Medeiros, esse cara bonito que está na direita da sua tela aqui, tá certo? E juntos aqui agora no nosso canal, eu vou fazer a resolução comentada das 5 questões que caíram de Química nessa prova. Um detalhe, por favor, não reparem, tá? Nós recebemos a prova de alunos que já enviaram pra gente aqui e por isso elas estão recortadas, como você pode ver aqui, tá bom? Mas é isso. Vamos para a primeira questão? A primeira questão fala bem assim, ó. As frutas adstringentes costumam dar a sensação de travar a boca, tais como bananas, caquis e cajus quando estão verdes. Esses alimentos contêm em sua composição hidróxidos ou álcalis, ou seja, eles contêm bases, não é? Vou até escrever aqui, ó. Contém bases. Qual é a fórmula química que representa o hidróxido? Bom, eu vou falar para você. A fórmula química que representa o hidróxido, tá? Não é nenhuma delas que ele colocou aqui. Não temos resposta nessa questão. Essa questão terá que ser anulada, porque a fórmula química do íon hidróxido é o OH-, e nós não temos em nenhuma alternativa OH-. Se você olhar a alternativa E, tá apenas OH, tá faltando o menuzinho. Então é por isso que essa primeira questão aqui, muito provavelmente, se é o FMS, né, ela levar em consideração isso, ela vai ter que anular essa questão. Ok? Vamos para a segunda, questão de número 42. Diversas substâncias químicas são produzidas anualmente para suprir as necessidades da sociedade. Em toneladas, a substância química mais produzida atualmente é o ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4. Vou até colocar aqui, ó, ácido sulfúrico que é H2SO4. E em número de moléculas é amônia. Lembrando que amônia é NH3, ok? Agora vai lá. Ele pergunta o seguinte: qual é a massa aproximada em toneladas de ácido sulfúrico que possui o mesmo número de moléculas existentes em uma tonelada de amônia? Uma questão bacana, uma questão interessante, né? Em primeiro lugar, o que nós vamos precisar conhecer? Eu preciso saber qual é a massa molar da amônia e qual é a massa molar do ácido sulfúrico. Lembrando, como é que a gente calcula isso? Ele me deu as massas atômicas aqui, ó. Hidrogênio 1, nitrogênio 14, O16 e enxofre 32. Então a gente começa calculando quanto que pesa o ácido sulfúrico. Vamos lá? Ácido sulfúrico é o seguinte, ó. Cada H pesa 1, tá? Cada enxofre pesa 32 e cada O pesa 16. Então vamos começar assim, ó. Como eu tenho 2 Hs, começa desse jeito, ó. 2 vezes a massa do H, que é 1, certo? Isso aqui mais, vamos lá, ó, mais... Bom, na fórmula nós temos um enxofre, então é 1 vez a massa do enxofre, que é quanto? 32, mais, vamos lá, 4 vezes, porque nós temos 4 oxigênios, a massa atômica do oxigênio, que é 16. Então, fazendo essa continha, a gente chega na resposta. Bom, vamos fazer de cabeça aqui. 2 vezes 1 é 2, mais 1 vezes 32 é 32, 4 vezes 16 é 64. Isso tudo vai dar um total pra gente de 98 gramas por mol. Então essa é a massa molar de quem? Do ácido sulfúrico, ok? Agora vai lá, e da amônia? Bom, a amônia ela contém aqui, ó, um átomo de nitrogênio e 3 de H. Então vai ficar bem assim, ó, 1 vez a massa atômica do nitrogênio, que é quanto? 14. Isso aqui mais 3 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1. Quanto que vai dar no total isso daqui? O total aqui no caso vai dar 17. 17 gramas por mol. Então agora eu quero que você analise uma coisa comigo, tá? Para amônia, o que a gente tem? Cada 17 gramas é 1 mol. Para o ácido sulfúrico, cada 98 gramas é 1 mol. Então veja se você concorda comigo. Eu vou tentar relacionar o H2SO4 com a amônia. Veja se você concorda. Ó, 98 gramas de ácido sulfúrico correspondem para nós a quanto? A 1 mol dessa substância. Tudo bem? A 1 mol dessa substância. Agora veja se você concorda comigo. 1 mol de amônia corresponde a quanto? 17 gramas. Isso aqui agora é para quem? Para amônia. Você concorda comigo então que a gente consegue fazer uma relação? Ó,
1 mol de ácido sulfúrico é 98 gramas. 1 mol de amônia é 17 gramas. Então pronto, nós já temos a nossa relação. 98 gramas de ácido sulfúrico são proporcionais a 17 de amônia, porque ambos correspondem a 1 mol. Agora, se ele pediu para você 1 tonelada de amônia, você vai precisar de X toneladas de ácido sulfúrico. X. Lembrando para você, aluno da primeira série do ensino médio, que não há problema algum em na primeira linha você trabalhar com gramas e na segunda linha você trabalhar com tonelada. Não há problema algum. Então esse X aqui agora vai ser igual a quanto? Vamos fazer essa continha? A continha vai ser simplesmente 98 dividido por 17. Isso vai dar um total de 5,76 toneladas. Então essa é a massa de ácido sulfúrico que eu preciso para ter a mesma quantidade de moléculas que em 1 tonelada de amônia. Ou seja, a resposta é a alternativa D de dado. Ok? Vamos para a próxima? A próxima é o seguinte, ó, vai falar a respeito de sólidos. Ela diz bem assim: os sólidos reticulares ou de rede covalente não possuem moléculas individuais. Todos os seus átomos estão unidos por ligações covalentes, que formam uma rede bidimensional ou tridimensional que se estende por todo o cristal. Nessa figura que você enxerga, você tem uma figura tridimensional, né? Isso aqui é uma figura tridimensional. São sólidos muito rígidos e duros, com elevados pontos de fusão e ebulição. Nesta figura, cada esfera representa um átomo e cada traço uma ligação química entre dois átomos. A primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte: olhe para cá. Você está percebendo que, analisando bem essa estrutura, você tem essa bolona aqui que é maior, tá certo? E você tem essas bolinhas aqui que são menores, certo? Então a primeira coisa, essa substância que você está enxergando aqui não pode ser uma substância formada por um único elemento. Tem que ser formada por 2 elementos químicos, tá? E depois a gente vai falar um pouco de proporção também. Tá? E ele fala bem assim: esse modelo tridimensional é utilizado para representar a estrutura de qual substância? Primeiro que nós estamos falando de quem faz ligação covalente, então não pode ser a letra A, cloreto de sódio, porque o cloreto de sódio é um composto iônico. Lembra que o sódio é um metal, tá? E que o cloro é um ametal. Metal mais ametal dá ligação iônica, então não é o que a gente quer. Bom, sílica só tem elemento que é ametal. Diamante não pode ser, porque só tem um elemento químico. Grafite não pode ser, porque só tem um elemento químico. Aço não pode ser, porque isso daqui, ó, é uma liga metálica. E se isso daqui é uma liga metálica, não é ligação covalente que existe. Então a única resposta possível é a sílica. Deixa eu te mostrar uma coisinha, ó, só pra gente contar aqui mais ou menos as bolinhas, só pra você enxergar uma relação aqui, ó. Vou representar essas bolinhas, tá? Vamos fazer uma contagem, ó. Essa grandona aqui é o silício, tudo bem? Essa grandona aqui é o silício. Então a gente contou aqui nessa porção que eu representei para você 2 átomos de silício. Tudo bem? 2 átomos de silício. Agora vamos contar as pretinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, ó, 7 de oxigênio. O que eu quero que você perceba? Não tá exatamente o dobro, porque essa figura continua para cá, ó. Dá uma olhada. A gente tem aqui, a gente tem outra bolona, a gente tem outras bolinhas e a rede continua. Mas eu quero que você perceba que aproximadamente a quantidade de bolinhas pretas que você tem no sistema é o dobro da quantidade de bolas azuis que eu representei. Então é como se fosse essa fórmula, SiO2. O oxigênio é o dobro do silício. Percebeu? Ó, 1, 2, 3, 4 bolonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9 é quase o dobro, é um pouquinho mais do que o dobro de 4. Percebeu? Então, pela quantidade da proporção, você também conseguiria perceber que a resposta é essa, tá? Mas enfim, resposta letra B de bola. Uma questão que para vocês eu sei que não é fácil. Número 44. Como fazer a limpeza de superfícies possivelmente contaminadas por coronavírus? A inativação do vírus pode ser alcançada após 1 minuto com o uso de desinfetantes como álcool 70 ou hipoclorito de sódio. Atenção, hipoclorito de sódio, principal componente da água sanitária. Recomenda-se o uso de álcool 70 para desinfecção de equipamentos de uso comum e o de pequenas áreas e de hipoclorito de sódio a 0,1% para desinfecção de grandes superfícies. O sal mencionado no texto, ou seja, o hipoclorito de sódio, estamos falando dele, né? Ele é obtido pela reação de quais reagentes? Primeiro, o que é hipoclorito? Olha aqui, ó, hipoclorito
de sódio, né? Hipoclorito de sódio é um sal, tá? Cuja fórmula é NaClO. Se você observasse essa fórmula, se você já conhecesse, você matava a questão facinho, né? E você já diria que a resposta é letra C. Só que eu sei que você, aluno, tem uma certa dificuldade em montar essa fórmula. Então vamos fazer o seguinte. Você lembra daquela regrinha assim, ó? Lembra? Com ácido clorídrico não me meto. Bico de pato é gostoso frito. Você tá lembrado disso daqui? Ó, essa é a terminação do ácido e essa é a terminação do ânion presente no sal. Se o nome desse cara é hipoclorito, é porque ele veio do ácido hipocloroso. Ele derivou do ácido hipocloroso. E quem que é o ácido hipocloroso? O ácido hipocloroso é o HClO. Você lembra que quando você vai fazer a nomenclatura de compostos, você monta aquele negocinho que a gente chama de macete do Bill Clinton. Bill Clinton não pode ser clonado no Brasil e na Índia. Naquele macetezinho você tem um ácido que é o HClO3. Esse ácido aqui é o que nós chamamos de ácido clórico, tá? É o ácido clórico. E o que significa o ácido clórico? É o padrão que a gente tem para analisar de fórmulas. Se esse cara aqui é o hipocloroso, quer dizer que ele perdeu 2 oxigênios em comparação com o meu padrão. Se o meu padrão tem 3 oxigênios, é porque esse agora tem que ter apenas quantos? Apenas 1. Então esse é o ácido hipocloroso. Agora, quem que é a base que originou isso daqui? Bom, se tem sódio é porque veio do hidróxido de sódio, que é a única fórmula possível para essa base. E é por isso que a nossa resposta é a letra C, ok? Então tinha só esse detalhezinho que você não podia se esquecer. Beleza? Vamos para a próxima? Questão de número 45. A definição de ácido segundo a teoria de Arrhenius é que eles são compostos covalentes que reagem com água e sofrem ionização. Usando como exemplo o cloreto de hidrogênio, HCl, em presença de água, qual é o composto formado após ser ionizado em solução? Bom, meus lindos, dica. Você lembra que na verdade é o seguinte, ó. HCl, ele se ioniza liberando o que para nós? H+, mais Cl-. Só que esse íon formado aqui, que a gente costuma batizar pelo nome de próton, tá? Ele é altamente instável. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você está lembrado que você aprende em ligações químicas que o hidrogênio ele só tem um único elétron. Vou representar aqui para você. O hidrogênio só tem um elétron. E ele fica estável quando ele fica com 2. Se o hidrogênio ficar com 2 elétrons, ele fica estável. Muito bem. Então o hidrogênio geralmente ele faz uma ligação para conseguir atingir isso daqui. Acontece que esse hidrogênio que você está vendo aqui, ó, na verdade é o H+. O que significa H+? H+ é quando o hidrogênio perde, é quando ele perde esse único elétron que ele tem. Isso quer dizer que o H+ ele precisa de 2 elétrons para poder se estabilizar. E se ele precisa de 2 elétrons, o que vai acontecer? Ele vai reagir com a água que tem no sistema. Presta atenção, a água, você lembra que o oxigênio, por ser da família 6A, ele tem 2 pares de elétrons livres aqui. E esses pares de elétrons ele pode usar para fazer uma dativa com esse hidrogênio, formando um cátion cuja fórmula é H3O+. Moral da história, se eu somar essas duas etapas aqui, quem que a gente pode cancelar? O H+ vai embora com H+, restando a seguinte equação para nós. HCl mais H2O produzem para a gente o íon H3O+, que a gente chama de hidrônio, mais o íon Cl-, ok? Então essa daqui vai ser a resposta, a que fala para a gente H3O+, mais Cl-. Então é isso, galera. Essa foi a prova do passe da primeira série do ano de 2020 da prova da UFMS. Infelizmente uma questão terá que ser anulada, tá certo? Por conta daquele detalhe que a gente mostrou, mas o restante eram questões aí que traziam conteúdos que você viu na primeira série do ensino médio sem trazer nenhum problema, ok? Espero que tenham gostado. Eu sou o professor Rui Medeiros. Aproveite e siga aqui o nosso perfil do Instagram, @prof.ruiquímica, e se inscreva no nosso canal, Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas. É sempre um prazer enorme ter vocês por aqui. Um beijão, valeu e tchau, tchau.